Olá, bom dia. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, pede discussão sobre as alegações finais na Lava Jato. Esta semana, por conta dessa fase, a Corte anulou a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Relator da reforma da Previdência no Senado destaca a inclusão de estados e municípios nas novas regras. Cidade de São Paulo registra a primeira morte por sarampo. Banco Central divulga novas taxas de juros para cartão de crédito e cheque especial. Moradores de Porto Rico se preparam para a passagem do furacão Dorian. Agora na edição das 8h30 da manhã. Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019. E vamos aos destaques de alguns dos principais veículos de comunicação do país. Na Folha Online, França enfrenta obstáculos para preservar sua parte na Amazônia. Guiana Francesa também sofre com mineração ilegal e expansão de atividades agrícolas. No portal de notícias da Rádio França Internacional, pelo menos 148 terras indígenas estão ameaçadas pelo fogo na Amazônia. E no portal Terra, a Advocacia Geral da União sugere R$1 bilhão de fundo da Lava Jato para a Amazônia. Mudança foi encaminhada em manifestação ao STF. Solicitação partiu da mesa diretora da Câmara e recebe análise de ministro. Agora, olhando o portal R7, governo publica nesta quinta decreto para proibir queimadas. Medida estava em análise pelo Ministério do Meio Ambiente e deve entrar em vigor nesta quinta-feira e é válida para todo o país. No Estadão, recuperação é a mais fraca em 40 anos. Estudo do IBRE-FGV mostra que o nosso país só conseguiu recuperar 30% dos cerca de 486 bilhões de reais perdidos durante a última recessão de 2014 a 2016. Agora no G1, polícia investiga parceria entre milicianos e traficantes na venda de drogas em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Tablete de entorpecente tinha inscrições de grupo miliciano e de facção criminosa do tráfico de drogas. Segundo o delegado, foi observada a atuação de uma narcomilícia na favela. No Metrópolis, barbárie choca e revolta vizinhos de maníaco no Distrito Federal. De acordo com pessoas próximas, Marinésio Olinto, assassino confesso de 2 mulheres e um homem sem vícios de pouca conversa e calmo. Após ser preso, o cozinheiro confessou ter matado 2 mulheres e afirmou que pagará pelos crimes. E finalizando com a BBC News, a Argentina declara moratória de dívida e pede renegociação com FMI. Nossos vizinhos devem cerca de 57 bilhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, enviou ao plenário da Corte uma discussão sobre alegações finais na Lava Jato. Esta semana, ao decidir que um réu tem o direito de apresentar alegações finais, a segunda turma da Corte anulou a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. O ministro do STF decidiu que a ordem das alegações finais nos processos da Operação Lava Jato deve ser julgada pelo plenário da Corte. Com a decisão, cabe aos 11 ministros do Supremo decidirem a questão. Essa semana, a segunda turma do STF decidiu que um réu tem direito de apresentar alegações finais e de ser interrogado depois dos delatores do caso. Com isso, o colegiado anulou a sentença do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, em um dos processos da Lava Jato. Por 3-1, a turma entendeu que delatados devem se manifestar nas alegações finais, que é a última fase antes da sentença. No processo de Bendini, delatados e delatores tiveram prazo simultâneo para se manifestarem. O processo em que é discutida a questão das alegações envolve o ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, condenado na Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E para ser julgado pelo plenário, o caso precisa ser pautado pelo presidente do STF, Dias Toffoli. Ainda não há data definida para o julgamento. E a defesa do ex-presidente Lula pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação de sentenças do juiz Sérgio Moro pela Operação Lava Jato.
Os advogados do petista querem que seja estendida a ele a decisão do STF que favoreceu o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. E a defesa do ex-presidente Lula pediu a anulação das penas no caso do triplex do Guarujá, pelo qual o ex-presidente está preso no caso do sítio de Atibaia e também do suposto terreno dado pela Odebrecht para o Instituto Lula. O ministro do STF, Edson Fachin, relator da Lava Jato, retornou o processo em que o ex-presidente Lula é réu no caso das terras doadas pela Odebrecht para o Instituto Lula, a fase final. Com isso, o magistrado ordenou que a Justiça ouça todos os réus novamente. E está prevista para o dia 24 de setembro a votação em primeiro turno da reforma da Previdência no Senado. Ontem, o relator Tasso Gereissati leu o seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça. E ele destacou as alterações ao texto que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Entre elas, a inclusão de estados e municípios nas novas regras, que deve seguir em uma PEC separada. O relator da proposta, senador Tasso Gereissati, do PSDB, leu as 58 páginas do seu parecer favorável à matéria. Resta claro, desta introdução, a análise da constitucionalidade da PEC, que a Constituição não se coloca como obstáculo à reforma da Previdência. Ao contrário, ela exige a reforma para a concretização de variados direitos. Gereissati dividiu o relatório em duas partes. Na PEC da reforma da Previdência, aprovada na Câmara, o senador retirou alguns pontos do texto. Assim, a reforma não precisará voltar para nova votação dos deputados. O senador apresentou uma PEC paralela, que permite estender a reforma aos servidores públicos dos estados, desde que os governadores aprovem uma lei ordinária nas assembleias legislativas. Em caso de aprovação, a reforma é automaticamente estendida aos municípios. Se um prefeito for contrário à lei estadual, terá 1 ano para aprovar na Câmara dos Vereadores uma lei para rejeitar a reforma. Gereissati aproveitou para propor ajustes na reforma original aprovada na Câmara e propôs que nenhum pensionista terá renda menor que um salário mínimo. Assim, o relator aumentou o valor do benefício recebido por pensionistas com filhos menores de idade e acrescentou pelo menos 10% no valor da aposentadoria por incapacidade em caso de acidente de trabalho. O senador manteve a contribuição mínima de 15 anos para homens e mulheres, para quem já está ou irá ingressar no mercado de trabalho, e propôs reabrir o prazo para servidores federais optarem pelo regime de previdência complementar, o FUNPRESP. Para cobrir essas concessões, Tasso Gereissati apresentou novas fontes de arrecadação. Entre elas, a cobrança da previdência de setores que atualmente estão isentos, como empresas de exportação do agronegócio e entidades filantrópicas das áreas de saúde e educação. Continuariam isentas as santas casas e entidades que atuam na área assistencial. Além disso, também seria cobrada de empresas beneficiadas pelo Simples a parcela da contribuição previdenciária relativa a acidente de trabalho. Nas contas do relator, as novas concessões vão diminuir a economia em 95 bilhões de reais. Mas as novas fontes de receita podem gerar 155 bilhões, o que elevaria a economia final com a Previdência para 1 trilhão de reais pelos próximos 10 anos. Valor acima da previsão de reforma que veio da Câmara, que era de 933,5 bilhões. Além dos 350 bilhões de reais que serão economizados se for aprovada a extensão da reforma para os estados. Após a leitura, a presidente da CCJ concedeu um prazo de vista de 5 dias, tempo para os parlamentares analisarem o texto que foi apresentado. A proposta de emenda à Constituição, que muda as regras da aposentadoria, deverá ser votada aqui na comissão na próxima quarta-feira. A expectativa é que a PEC seja incluída no dia 10 de setembro na pauta do plenário do Senado, quando deve ocorrer uma sessão dedicada ao debate do tema. E se tudo correr como esperado, a votação em segundo turno será no dia 10 de outubro.
Governadores integrantes da Amazônia Legal querem R$1 bilhão para combater os incêndios. Eles se reuniram com representantes do Judiciário e do Legislativo para pedir o dinheiro do fundo bilionário da Petrobras. E o presidente do Chile, Sebastián Piñera, esteve em Brasília para mostrar apoio à crise na Amazônia. Sebastián Piñera fez uma visita oficial ao Brasil após participar da reunião do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo. O chefe de Estado chileno trabalhou intensamente para evitar sanções contra as nações sul-americanas em virtude de queimadas na região amazônica. Segundo Bolsonaro, o tema estará em pauta em uma reunião com os presidentes dos países afetados por incêndios florestais. Em outra frente, governadores brasileiros defenderam que parte dos recursos de um fundo bilionário seja revertido para o combate às queimadas na Amazônia. Os recursos foram recuperados pela Operação Lava Jato e repassados à União pela Petrobras, em acordo após a descoberta do maior escândalo de corrupção da história do país. A demanda está nas mãos do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. O pleito dos 2,3 bi do fundo da Petrobras é que pelo menos 1 bilhão seja destinado, distribuído, 200 milhões para atender um descontingenciamento no Ministério do Meio Ambiente, 400 milhões para o governo federal aplicar em atividades também da Amazônia e 400 milhões diretamente para os governos os governos da Amazônia Legal, os 9 estados. E a equipe médica que atendeu o ministro Ricardo Salles descartou a hipótese dele ter tido um ataque cardíaco. Ele recebeu alta no início da tarde após passar por uma série de exames. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi hospitalizado na noite de terça-feira com um quadro de mal-estar. Salles, de 44 anos, chegou assintomático ao Hospital das Forças Armadas de Brasília, segundo a instituição, mas a equipe que o atendeu optou pela internação para exames de rotina. O boletim médico indicou que o ministro evoluiu durante o período noturno, sem incidentes clínicos, e que sua situação era estável. Durante a manhã, especulou-se sobre um possível ataque cardíaco. Questionado sobre a saúde de seu ministro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não tinha mais informações, mas que Salles é jovem e não está nervoso a ponto de prejudicar sua saúde. Salles está na linha de frente da atual crise causada pela multiplicação de incêndios na floresta amazônica. Suas posições favoráveis à exploração econômica da região e à negação da mudança climática o tornaram, ao lado de Bolsonaro, alvo das organizações ambientais. Dias antes foi vaiado pelo público durante uma conferência climática em Salvador. E ainda sobre os incêndios na Amazônia, o governo federal suspendeu a prática de queimadas em todo o país por 60 dias. O decreto com a medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A medida não se aplica em casos como de controle fitossanitário, desde que seja autorizado pelo órgão ambiental competente. E a Secretaria Municipal de São Paulo confirmou a primeira morte por sarampo no estado. A vítima foi um homem de 42 anos, sem registros de vacinação. Essa é a primeira morte por sarampo registrada no estado desde 1997. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o homem foi diagnosticado com suspeitas de sarampo e os sintomas se agravaram. A vítima tinha uma imunodeficiência depois de ter passado por uma cirurgia de retirada do baço. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, afirmou que o homem tinha histórico de leucemia. Não foi divulgado o hospital onde o homem foi atendido. A morte ocorreu na capital paulista. O óbito aconteceu no dia 17, mas as informações só puderam ser confirmadas após exames. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, foram realizadas ações de bloqueio nas áreas em que a vítima vivia. De acordo com o novo boletim epidemiológico da doença, o Brasil registrou nos últimos 90 dias 2.331 casos confirmados de sarampo em 13 estados. O Ministério da Saúde começou a enviar nesta semana 1.600.000 doses extras da vacina tríplice viral para a imunização de crianças de 6 meses a 11 meses e jovens entre 15 e 29.
O governo federal também adquiriu outras 28.700.000 doses adicionais das vacinas para garantir o abastecimento do país até 2020. Para que nós evitemos a sustentabilidade da transmissão, eu tenho que aumentar a minha cobertura. E o que nós queremos é homogeneizar a cobertura vacinal no Brasil, principalmente nas faixas etárias mais vulneráveis. A vacina tríplice viral está disponível em todos os postos de vacinação do país. Ao todo, o Ministério enviou para os estados 17.700.000 doses da vacina. E veja a seguir, Banco Central divulga novas taxas de juros para cartão de crédito e cheque especial. Moradores de Porto Rico se preparam para a passagem do furacão Dorian. Nós voltamos em instantes, até já. Olá, bom dia, estamos de volta, 8 horas e 52 minutos e o Banco Central divulgou hoje as taxas de juros do cheque especial e do cartão de crédito. Mesmo com ambos os encargos estariam acima dos 300% no mês de julho, houve queda pelo menos na taxa do cheque especial. A taxa média do cheque especial, de acordo com o Banco Central, recuou 322,9% em junho para 318,7% em julho. Já no cartão de crédito de pessoa física, houve uma pequena alta de 300,1% em junho para 300,3% em julho deste ano. O comportamento dos juros bancários em julho e na parcial do ano acontece em um ambiente de estabilidade de taxa básica da economia, que caiu de 6,5% para 6% ao ano no fim do mês passado. E o governo da Argentina pediu que o Fundo Monetário Internacional reveja os prazos de vencimento do empréstimo de 56 bilhões de dólares. O pedido tem como objetivo aliviar as turbulências do mercado cambial. De acordo com o Ministério da Fazenda, o pedido tem como objetivo aliviar a turbulência do mercado cambial. Hemos proposto a esse organismo internacional. Propusemos a esse organismo internacional. E essa foi uma das sugestões que recebemos da oposição e que achamos prudente, razoável e oportuna. Propusemos ao FMI o início de um diálogo que vai ser finalizado no próximo governo, reestruturar o pagamento dos vencimentos de nossa dívida. A Argentina atravessa um período de forte crise financeira com a desvalorização do peso em mais de 20% e o risco país acima de 2.000 pontos. A situação dos mercados ficou ainda mais tensa após o presidente Macri sofrer um grande revés nas primárias presidenciais contra o candidato peronista de centro-esquerda, Alberto Fernandes. Nesta quarta-feira, milhares de argentinos foram para as ruas de Buenos Aires para protestar contra as políticas do presidente Maurício Macri. Os manifestantes exigiram que o governo declarasse estado de emergência alimentar no país. E depois de passar 2 semanas em alto mar, a ativista Greta Thunberg chegou a Nova York. A adolescente sueca foi convidada para a conferência do clima da ONU e decidiu viajar de Londres a Nova York num veleiro não poluente. A jovem ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, chegou nesta quarta-feira a Nova York. Ela vai participar de uma cúpula da ONU sobre ação climática em setembro. A ativista falou sobre a Amazônia, que tem sofrido com as queimadas. Este é um sinal claro de que precisamos parar de destruir a natureza e que nossa guerra contra a natureza deve terminar. A Amazônia é uma chave para enfrentar a crise climática e ecológica, de modo que é incrivelmente importante. Não podemos entender quão importante é. Greta é conhecida por sua luta contra o aquecimento global. Ela cruzou o Atlântico em um veleiro zero carbono por 15 dias. A jovem se recusou a viajar de avião devido às altas emissões de carbono das aeronaves. O filho da princesa Caroline de Mônaco, Pierre Casiraghi, ofereceu um barco de forma gratuita para a viagem. O veleiro de 18 metros de comprimento está equipado com painéis solares e turbinas que permitem gerar a eletricidade necessária para a embarcação. E 2 anos depois de sofrer com o devastador Maria, Porto Rico se prepara para o furacão Dorian, que vai atingir a ilha nesta quarta-feira.
Moradores de Porto Rico se preparam para a chegada do furacão Dorian, que deixou de ser uma tempestade tropical nesta quarta-feira ao passar perto das Ilhas Virgens Americanas. Há 2 anos, o furacão Maria cruzou a ilha de ponta a ponta, deixando um rastro de destruição do qual as consequências são vistas até hoje. Dorian também pode atingir a Geórgia e a costa atlântica da Flórida. O presidente americano Donald Trump declarou estado de emergência em Porto Rico para autorizar ajuda federal, mas protestou pela resposta dos porto-riquenhos às medidas que foram tomadas após o Maria. E ontem foi o Dia Nacional do Voluntariado. A data foi criada para homenagear as pessoas que tiram um tempinho no meio de suas rotinas agitadas para beneficiar quem mais precisa. E segundo os voluntários, vale de tudo para fazer o bem e ver o sorriso estampado no rosto de quem recebe esse carinho. Desde 2016, o José Lúcio vive em uma casa de repouso. Lá, o senhor de 85 anos tem todos os cuidados que precisa diariamente. Mas nada o alegra mais que receber esse grupo de jovens, funcionários de uma administradora de rodovias do estado de São Paulo. Juntos, vão ajudar o meio ambiente plantando essas mudas. Eu me sinto muito à vontade, porque eu recebo novidade. Porque aqui nós tornamos uma coisa rotineira e não é muito bom para o ser humano. Mas quando vem visita, a gente vai dialogar com a visita e tem novidades de lá de fora. Isso nos ajuda muito, nos alegra muito, principalmente a mim, que sou curioso. Esses jovens que mudam o dia do seu José Lúcio são voluntários. Pessoas que doam parte do seu tempo para beneficiar os outros sem receber nada em troca. Temos alguns grupos, inclusive, que fazem campanhas durante o ano, aí final de ano vem trazer uma festinha, sacolinha para os idosos. Tem voluntário que chega até se disponibilizar para acompanhar o idoso no médico. Muitas empresas já perceberam os benefícios do voluntariado, tanto que incluíram em suas rotinas. Afinal, um dia de trabalho que pode fazer a diferença ao lado de quem precisa. A gente deixa de lado o estresse do trabalho, as atividades e vem se dedicar a um momento especial com os idosos. A gente mais ganha enquanto voluntário do que de fato a gente imagina, né? Porque a gente doa atenção, doa carinho e em troca eles compartilham a experiência, compartilham a vida deles com a gente. Então é um momento que pra gente é muito prazeroso. Segundo dados do IBGE, apesar de uma pequena queda de 1,6% em relação a 2017, em 2018 mais de 7 milhões de brasileiros fizeram algum tipo de trabalho voluntário em instituições como escolas, asilos ou hospitais. Já no GRAAC, o grupo de apoio ao adolescente e criança com câncer, são cerca de 600 pessoas que dedicam 4 horas semanais para ajudar nas rotinas do hospital. Este grupo, por exemplo, é dedicado à brinquedoteca. Assim, essas crianças podem esquecer um pouco do tratamento durante as brincadeiras. Assim que eu parei de trabalhar, eu falei, não, eu quero ser voluntária, porque eu já conhecia o trabalho que é feito aqui no GRAAC, né? A credibilidade que o GRAAC dá. Então eu vim e me candidatei e consegui a vaga aqui na brinquedoteca, que eu costumo brincar que é o oásis do hospital, né? Aqui. Então já tem 8 anos e pouquinho que eu estou aqui. Identificar o perfil do voluntariado é fundamental para saber em que área ele mais se encaixa. Para você ser voluntária, você se inscreve no site do GRAAC para marcar uma visita monitorada, conhecer todos os setores e depois tem eles fazem um recrutamento e é um trabalho super sério. A pessoa tem que ser muito comprometida. O Luiz adora dedobol, que é um tabuleiro com pinos para jogar futebol. No GRAAC, ele é responsável por organizar e incentivar competições. Eu tinha campinhos, né, parados em casa, né? Chegou um momento que eu pensei, por que não usar esses campinhos para alguém brincar e não ficar parados? Foi onde surgiu a ideia de eu mandar um e-mail aqui para o GRAAC, demonstrando meu interesse em fazer esses campeonatos, né? E aprovaram e estou aqui até agora. É um trabalho muito humanizado, onde você doa muito amor e onde você aprende muito. Porque assim, eu estou no GRAAC há 28 anos e é uma transformação na vida.
E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Nós voltamos com mais notícias a partir da 1 da tarde. Esperamos você, até lá. Ótimo dia.